Porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916, o seu podcast preferido no estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar de um dos temas simbólicos de toda a Bíblia e um símbolo muito, muito especial, que é a Páscoa. Mais do que um evento, né, no tempo, ela é um sinal eterno do cuidado de Deus, da sua justiça e principalmente do seu plano de salvação, tá? Se você já ouviu falar sobre libertação, sangue nas portas, o pão sem fermento, o sangue nos umbrais, chegou a hora de entender um pouco mais sobre isso, como tudo isso ainda mexe com a gente nos tempos de hoje, tá? Então a gente quer usar esse episódio hoje para esclarecer um pouquinho mais sobre todos esses fundamentos da Páscoa, tá? E antes de mais nada, já segue a gente, tá? Já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, comente, porque isso vai nos ajudar a chegar para mais pessoas e principalmente, né, o evangelho ser pregado, tá? Cada clique que você dá, cada comentário que você dá, cada curtir, isso literalmente é uma forma de espalhar a palavra de Deus, esse propósito que a gente tem, tá? E bora nessa, eu tô aqui hoje com o Joe na mesa, compondo essa galera. Fala, Joe. Brincadeira. Esse cara já foi a som. Pessoal, mais uma vez estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais aí da palavra. Tema muito importante, muitas lições a serem aprendidas aqui. Bora lá. Bom demais. A gente tá com o Gregory. Boa noite, boa tarde, bom dia, pra não errar, né? Vamos embora pra mais uma. E tá frio, hein, moço? E a gente tá aqui também com o Vitório. Fala, Vitório. Opa, pessoal, mais um episódio que eu apareço aqui, né? Aí, maravilha. Sempre por trás das câmeras, agora mais um episódio isso aí. Conversando com vocês sobre a palavra. Bom demais, bom demais. Então, como eu já falei, a gente aqui juntos, reunidos, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre a Páscoa, desmistificar algumas coisas. E para não perder o costume, vamos chamar Deus para estar aqui com a gente desde o início. Vitória, você ora pra gente? Com certeza. Bom demais. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado a essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, conversando sobre a Tua Palavra, aprendendo um pouco mais e propagando um pouco ela. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa colocar o Teu Santo Espírito aqui nesse local, reunido a gente aqui, Senhor, para que a gente possa aprender mais e passar a Tua Palavra para frente. Que a gente possa pelo menos alcançar uma pessoa. Essa é a nossa meta. E isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá então, meu povo. Bora trazer essa questão da Páscoa, o preço da escolha. Imagina carregar a decisão que não afeta só você, mas toda a sua geração. Cara, é um peso, é uma responsabilidade gigante. E foi isso basicamente que aconteceu com Faraó, não é nem com Moisés, com Faraó. Faraó tinha um peso gigantesco e a sua teimosia custou caro. Não só para ele, mas para muitos inocentes. E eu falo isso por conta da 10ª praga, né? A 10ª praga que é ali os primogênitos, né? E, cara, vamos deixar um pouco capcioso esse nosso bate-papo. Vai começar. Gente, Já vai apimentar agora, logo na primeira pergunta. logo de cara. Logo de cara, né? Para cada um aqui, vocês acham que Deus foi justo em enviar a última praga? A gente tava conversando antes de você entrar aqui na mesa, né? Eu falei pra eles, cara, eu acho que eu não consigo responder essa pergunta agora. Agora vai ter que responder. Não. Começou? Comecei, eu vou puxar o assunto aí. Porque eu fico pensando assim, se eu fosse um egípcio ali, eu queria pegar o faraó e falar assim, você tá doido, cara? 9 oportunidades, você joga bem na última aqui, cara. A última eu falo assim que a última é a pior. Porque hoje, nos dias de hoje, a gente pensa assim, o normal nosso é o quê? O filho enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. E quando a gente conversa com pais que enterraram filhos, na hora que ele fala, você vê ele murchando, ele ficando triste naquele ponto. Agora, perdeu o primogênito ainda, eu acho que a dor deve ser maior. Mas, como a gente estava estudando o último episódio, agora, se você pegou esse episódio de surpresa, tá vendo esse corte de surpresa, pausa, vai lá no último episódio do nosso podcast, assiste ele inteirinho, que senão você não vai entender o contexto que a gente tá querendo passar aqui, hein? Foi lá? Agora vamos continuar.
Se a gente está acompanhando aquelas 10 pragas que a gente estava comentando ali, a gente tem que falar delas para chegar na 10ª. As 9 para trás É, e a 10ª. exatamente. Como vocês comentaram, cada uma teve um porquê. A escuridão por conta do deus Ra, que é o deus do sol. Cada praga teve um motivo. E eu estava estudando um pouco ali, a praga a morte do primogênito também teve um porquê ali, por conta da linhagem do faraó, que é como se fosse uma linhagem especial, tudo. Então, Deus dá aquela atacada, a última atacada, fala assim, ó, ou é agora ou não é agora. E como o Joe falou assim, antes da gente começar, ele falou assim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta bênçãos, a gente colhe bênçãos. Se a gente planta amargura, a gente colhe amargura. Então, o faraó teve várias oportunidades ali de plantar bênçãos, de falar assim, não, pô, eu vou realmente reconhecer. Igualzinho, eu falo assim, um pouco de Nabucodonosor, né? Que ele teve as oportunidades, ele reconheceu um pouquinho ali, teve alguns momentos de bênçãos, mas ainda voltou o pé para trás e plantava mais rancor, mais desgraça para a vida dele. E o faraó não, só desgraça, desgraça. E quando ele realmente percebeu que ele tinha que deixar, já era tarde demais. Mas e aí, vou fazer igual o Vitor. Você acha que Deus foi justo ou não? Boa fala do Vitor. Mas foi bom, mas foi bom. Ele não foge não, porque ele tá perguntando, mas é que ele não quer responder. Cara, quem sou eu pra falar que Deus não foi justo? Cara, é justiça pura. Senão não teria relato na história. Ia ter relato que Deus prometeu e não fez. É bem o que o Moreno trouxe pra gente na lição passada, né? Que para ser justo, né, a gente precisa ter o juiz. Então tem o juiz, o réu e a vítima. Então, nesse momento da 10ª praga, Deus está finalizando o julgamento ali, mostrando que tudo as coisas de ruim que foram feitas em prol do povo de Israel, para eles, né, Deus ia trazer a justiça. Então, acho que ele foi, com certeza, foi justo aí nesse ponto. E tem uma coisa que eu peguei de umas frases de um pastor bem conhecido, assim, no meio, que ele fala, assim, que Deus, ele é paciente. Muito paciente. Ele tá até paciente demais, muitas vezes, né? Só que tem gente que só aprende levando pancada. Infelizmente, né? É só levando pancada, aí ele vai entender que, tipo assim, opa, é isso daqui. Aí ele vai começar a entrar no eixo. E Deus, Deus fala para Moisés ir lá e falar para Faraó, né? Tudo o que ia acontecer. Vou passar por volta da meia-noite e tal. E, cara, tudo para ver se... Cara, Deus ele não desiste da gente. Você já parou para pensar de tanta coisa errada que a gente faz? E Deus está sempre procurando um jeito da gente ganhar a salvação, da gente pular para o lado dele. Os faraó fez tanta meleca, cara, tanta coisa ruim ali que ainda Deus falou assim, vai lá e fala para... Não sei se posso falar dessa forma, mas vai lá e fala para ele tudo que vai acontecer. Mesmo assim, ele fingiu que não ia acontecer nada e vamos... Então Deus ele que nem você falou, ele é o justo juiz e ele dá as oportunidades para você provar. Se você não provar, ele vai mandar e vai te encarcerar, vai te condenar à morte, enfim. Eu acho que é isso aí. Cara, mas aí vem a pergunta mais ainda, né? Porque, tipo, basicamente todos os primogênitos estavam na mão do faraó, praticamente, né? Porque se ele não... A gente conversou lá, como o próprio Vitório falou, né? Teve os 3 dias de trevas para eles repensarem, para eles analisarem tudo que foi feito, para eles se arrependerem mesmo, deixar o povo ir e tudo mais. Só que Deus não estendeu essa ideia de colocar o sangue nos umbrais para os egípcios. Ele só falou para o povo de Israel.
E aí foi justo mesmo se Deus tivesse estendido essa oportunidade para os egípcios fazerem também. Eles poderiam ter o sangue, eles poderiam ter os filhos esqueci a palavra, mas salvos. Essa palavra mesmo aí. Podia ser salvos. E aí foi só com o povo de Israel. E aí, foi justo isso? Cara, que nem eu te disse. Engraçado, Ele é engraçado, ele Não, apimenta mais do que já tá mais Mas que nem eu apimentado. disse, quem somos nós para dizer que não? Eu não tenho uma resposta exata para isso. Mas, até porque, cara, eu tenho certeza que se eu tivesse um pouquinho mais de estudado sobre isso, eu teria uma resposta. Sim, cara, pergunta para alguém que. Pergunta para aquele cara que vai vindo aqui uns dias aí no nosso podcast. Pergunta para o Rodrigo Silva, ele vai te falar. Ele vai te dar uma resposta e vai te convencer. Eu não tenho resposta para isso daí, mas, como eu disse, quem sou eu para falar que não foi justo? Alguma coisa tem por trás. Próxima vez eu vou estudar para responder essa pergunta aí, mas que foi justo foi, não tem por que não ter sido justo. A gente entende que a justiça de Deus ela é tremenda e infalível, né? Mas vamos mudar um pouco o cenário dessa pergunta impossível que o Vitor fez aqui e vamos pôr assim: se eu estou dirigindo o carro, estou com o carro com a minha família dentro e eu começo a dirigir imprudentemente e eu bato e aí morre todo mundo, Deus foi justo porque a Manu morreu? Ela era inocente, ela não teve culpa. Mas de quem que foi a culpa dela ter morrido? Do faraó que estava dirigindo o carro. Então, assim, todos ali estavam na responsabilidade do faraó. Nenhum deles seguiam os mandamentos de Deus. Nenhum deles eram da promessa que Deus tinha feito. Não eram filhos da promessa. E então, assim, eles estavam meio que na responsa do faraó. O faraó, em nenhum momento, ele amoleceu o coração. Eu vejo que, sim, Deus foi justo por conta do faraó ter Deus tem um plano para o seu povo. Eu acho que é isso que você quis dizer. Sim. Tipo assim, Deus tem um plano para o seu povo. Não era o que estava acontecendo no momento lá. Tipo assim, cara, as peças do quebra-cabeça não se encaixariam perfeitamente se tivesse redenção do outro lado. Tem um porquê. E é por isso que nós estamos aqui hoje estudando e conversando sobre isso, porque existem lições para ser tiradas, entendeu? Eu acredito muito que Deus foi justo também nisso. Por quê? Porque o processo para que o sangue acontecesse não foi tipo assim, ó, vocês vão lá, vão passar o sangue, e aí eu vou passar por cima, vou passar, né, sobre as casas que tiverem com sangue, e aí eu vou lá para destruir os egípcios. Não, foi literalmente um ato, um sinal, até grifei aqui, né, que era, cadê? Eu grifei e perdi aqui. Mas era basicamente... O cara que grifou demais a lição já não grifa, não adianta mais nada, tá grifado. Nossa, eu acabei de... Ele usa vários marca-textos para saber exatamente quais são. Mas era Faço isso, justamente, né? Tá aqui em algum lugar. era justamente um sinal para mostrar que aquela casa, que aquela família, que aquelas pessoas reconheciam que o único Deus era o Deus de Israel. Então, não era só o ato deles colocarem o sangue, né, nos umbrais da porta para poder ser absolvidos, digamos assim, né? E sim Um ato de obediência. E sim um ato de reconhecimento, né? Nem só de obediência, mas reconhecimento que Deus é o único Deus. E aí o fato provavelmente os egípcios não iam fazer isso porque eles não reconheciam Deus. Então não é que Deus deixou de ser justo por eles, né? E sim porque eles mesmos já não iriam reconhecer. Agora, você que está assistindo aí, cara, é um momento do Vitor, eu não sei se isso realmente aconteceu, mas no meu íntimo eu acredito muito que algum egípcio, alguém ali se converteu. Então, Eu ia falar a mesma coisa agora. Pode ter tido o comportamento contrário.
contrário. Eu tenho total certeza. Eu não sei se você lembra, não sei se vocês lembram daquela novela dos 10 Mandamentos que tinha na Record. Toda vez que a gente fala de Páscoa, 10 Mandamentos, Páscoa sempre vem na mente. É o que você falou, com certeza deve ter algum egípcio que foi ali, se juntou com os hebreus e começou a cultuar. Que depois, quando a gente vê que eles vão sair do Egito ali e vai pro deserto, ainda pega um pouco da cultura deles ali, né? Ainda fica meio presa. Então, demora um tempo ainda. Mesmo que os próprios hebreus ali, eles tinham a cultura um pouco mais reservada, mas como a gente já estudou nas lições passadas, foi se perdendo. E com certeza muitas pessoas se converteram, talvez na primeira ou na segunda praga, já entenderam que os deuses que eles seguiam ali não eram os deuses, não eram realmente um ser ali poderoso. E até porque não foi uma só praga, né? Exatamente. Foi uma porrada de praga ali. Como eu falei assim, foram 9. Até a nona ali teve um pingo de esperança. Boa. Dos egípcios, fala assim, opa, o deus XPTO ainda pode nos ajudar ali, entendeu? Aí quando eu penso assim, quando vai pra nona praga, que é as trevas ali, que vai contra o deus Ra, que pegando na mitologia, eu posso estar enganado, não sou um arqueólogo, não sou um Rodrigo Silva da vida, mas se eu estiver correto, o deus Ra ali, pra eles, era o absoluto, era como se fosse a encarnação dele, ser o faraó, se eu estiver correto. E para chegar às trevas e não ter mais o sol ali, muitos ali já falou, eita, nós estamos lascados. E com certeza houve murmúrios da próxima praga, né? Exatamente. Aí Porque ninguém ia falar para o faraó e, tipo, ninguém ia ficar sabendo, né? Com certeza ia correr essa... Com certeza não, vai ficar só pro faraó. Aí um servo, um guarda ali ouve e fala assim, opa, você tem filho? Aí você vai espalhando, aí fica o Egito inteiro com medo. Eu acho que tipo assim, uma pergunta que eu falo assim, qual que seria a responsabilidade de você saber que os seus atos vai interferir com a vida do próximo? É quase a nossa próxima pergunta, só que um pouco mais parafraseada, né? Então, o que a gente pega ali, o que a gente faz hoje que vai interferir no amanhã de alguém? Ou no nosso amanhã? É uma coisa que fica caducando na cabeça minha aqui, todos os dias, eu falo assim, pô, tenho pessoas que eu ajudo, tenho pessoas que eu faço, que eu cuido, que eu ajudo a crescer. Cara, se eu fizer A, ela vai conseguir um padrão, vai seguir um padrão. Agora, se eu faço B, ela vai seguir um outro padrão totalmente diferente, que pode complicar a vida da pessoa. Aí a gente fica se colocando no lugar do faraó ali e fala, putz, cara, por que o cara só não aceitou logo? É o que a gente comentou na lição passada. Será que é o ego dele que estava tão inflado por conta de relações que ele já teve com Moisés ali e tudo? Ele fala assim, não vou torcer o braço pra esse cara. Eu pego muito assim na novela, um pouco que a gente vai lendo ali, que eles tinham aquela rivalidade ali deles, né? Aí você fica, pá, um contra o outro e assim por diante, um querendo ser o melhor que o outro. E, no final das contas, quem sai perdendo é o próprio Egito. Total. E pegando até esse gancho que você falou da pergunta ali, de decisões, né? Que nossas decisões podem trazer sofrimento para outras pessoas. Acredito que todos aqui acreditam nisso, né? Que cada consequência, cada ato que você tem pode gerar uma consequência para outra pessoa. Cada decisão que você tem pode gerar uma consequência para outra pessoa. Mas aí, tipo, isso não fere o livre-arbítrio? E não fere o direito da pessoa de ir e vir? Porque se eu tomo uma decisão, igual o Joe falou, né, do trânsito. Pô, eu tomei a decisão de não parar no sinal vermelho e seguir e bater em alguém, ou sei lá, ou dirigir bêbado e bater o carro e acabar com a vida de todo mundo. Isso não fere o livre-arbítrio dela também? Não fere o direito dela de ir e vir? Isso. E aí, meu povo? Cara, O que vocês veem? Você vai estar que nem o povo lá do Egito. Como é que
Você está falando isso para querer... Você está cercando, né, Vitão? Você está cercando, mas o que o Joe falou não é... Cara, é mistério de Deus, que nem... Fere o livre-arbítrio. Cara, se eu entendi sua pergunta, tipo assim, a pessoa que morreu, que estava andando do carro lá, que não estava lá, ela não estava lá porque ela queria, ela estava lá porque ela queria. Só que a consequência de a responsabilidade de a irresponsabilidade de acabou causando a morte daquela pessoa, que foi o que aconteceu lá. A irresponsabilidade do faraó, que teve inúmeras vezes chance e deveria ter feito a conversão, não fez. Então, tipo assim, cara, quantas e quantas egípcias, mulheres e homens, não culparam Faraó por ter perdido seu filho? Me veio Pode falar. Me veio um texto, agora eu não sei exatamente onde que tá, acho que vocês vão conseguir me ajudar. Que a gente tem um ditado, eu quase dei uma de grega aqui e acabei esquecendo, pensando no que vocês estão falando aí. E... Nossa, realmente eu acabei de uma de grega e acabei esquecendo, cara. Então, mas como eu estava falando, cara, então são ações que acontecem para que a glória, a bondade, o amor de Deus seja revelado, para que nesse momento que eles culparam, ao mesmo tempo que no momento em que eles culpam o faraó por ter perdido o seu filho, sua filha, seu primogênito, eles também reconheceram que, né, se eles culparam é porque eles estão reconhecendo que existe um Deus maior. E aí só vai depender deles fazer a conversão que o faraó não fez ou seguir rumo ao caminho que eles querem seguir, a cultura que era deles lá. Cara, ô Vitor, você vai cercar de novo, mas são perguntas que as respostas às vezes não as nossas respostas não vão convencer tanto, mas eu acredito que seja nessa linha que eu te falei aí. Quando a gente... Acho que eu consegui lembrar e vou falar um pouco para vocês. Quando a gente pega assim... Na Bíblia eu não sei exatamente onde que tá, eu tô parafraseando. A gente tem a culpa no cartório, quando a gente tem um conhecimento da palavra e a gente não leva esse conhecimento para os próximos. Não sei se vocês já ouviram isso. Então, toda aquela ponto de luz, toda aquela luz que a gente conhece e a gente não passa para o próximo, se aquela pessoa meio que não vai para o céu, um pouco da culpa é sua. A responsabilidade é sua. Isso que pesa pra caramba. Eu tava tentando buscar essas palavras para falar para vocês. Essa responsabilidade que o faraó, os egípcios, eles não sabiam da palavra, não sabiam de nada. Só que quem que deu a porta-voz ali? Moisés chegou pro faraó e falou assim, isso aqui. Vai querer aceitar ou não? Deu 10 tentativas. Não aceitou? As pessoas que estavam junto com ele, que não tinham esse conhecimento, a culpa também cai sobre ele. Porque ele poderia ter passado para eles assim, ó, o Deus de Moisés, ele faz isso e aquilo. Vamos dizer assim, a culpa já não seria mais tanto dele, porque ele já passou o conhecimento. Entendeu? Não sei se vocês concordam com... Sim, faz muito sentido. O guia traz pra gente a seguinte citação aqui, que eu acho que vai responder bem a sua pergunta. As nossas decisões e comportamentos têm consequências reais. E a dolorosa verdade é que todos nós já experimentamos. É que não sofremos sozinhos as consequências das nossas ações erradas. Então, as nossas ações erradas, não só nós que vamos sofrer as consequências. Outras pessoas, às vezes, até mesmo inocentes, também sofrem. Por quê? Por
porque essa é a natureza do pecado. Mas aí tem que lembrar também que o contraponto também é real. De que, da mesma forma que as nossas decisões erradas, elas têm consequências para outras pessoas, as nossas decisões certas também têm consequências Com para certeza. outras Com pessoas. certeza. E aí, gente, eu faço essa pergunta, mas eu totalmente respondo ela também. Eu acredito que não fere o livre-arbítrio, até porque eu tenho a opção de seguir o que eu quero, né? Mas sim tem consequências para as outras pessoas. Elas pode ter consequências para as outras pessoas, por mais que e isso não vai ferir o direito dessa pessoa de ir e vir, né? Mas esbarrar na consequência. A consequência que o faraó tinha é de que o povo perdesse A, B e C. Isso não foi só na última praga, isso foi em todas, né? Em todos esses pontos. E pensando nisso, gente, analisando essa questão, né? A gente vê que todas as... Assim, eu acho que se fosse 15 pragas, o faraó também não iria aceitar. Se fosse 20, o faraó também não ia... Eu acho que, assim, é um número infinito da gente aqui falando que Deus ia segurar, ia pedir, o faraó não ia, até que é aquela questão do precisar gritar para a pessoa entender, né? E foi isso que Deus fez. Então, eu vejo que, independente de quantas fossem, o faraó ele não ia deixar da mesma forma. Só que a gente sabe também que durante essas questões das pragas, foi uma misericórdia de Deus também. Poupou eles de muitas coisas. Quando teve as rãs, o que isso afetou neles? Cara, nada. Eles tiveram que lidar com um monte de rã. Eles tiveram que lidar com depois das rãs mortas, de ter que tirar, com fedor. Mas assim... Eu tenho certeza que você, como ser humano, você ia preferir lidar com o fedor, com essa parte de nojo, algo do tipo, do que, sei lá, com a morte de alguém. Com a morte dos seus filhos, ou com a morte do gado, com a falta de plantação, porque isso é suportável, né? É uma questão, ok. Escuro, pô, beleza, eu nunca fiquei no escuro, assim, né? Mas eu tenho certeza que numa balança você ia priorizar, você preferiria ficar 100% no escuro do que perder o filho, do que perder essas outras coisas, né? Então, a gente também vê o Deus, a gente falou muito, né, dessa proteção e desse juízo de Deus no último episódio, a gente vê também uma certa misericórdia com o povo, até mesmo com os egípcios, no sentido de ele foi alertando, ele foi avisando, foi piorando as pragas, né? E aí o ponto que eu queria trazer para vocês, né, que é hoje em dia, eu sei que a gente não é Deus, eu sei que a gente não tem um ato de julgar as pessoas, né? Mas, infelizmente, por ser pecador, a gente age atuando, né? Nosso peso de julgamento não é nada comparado a Deus, porque a gente não tem esse poder. Mas a gente ainda assim julga, né? E a pergunta que fica como que a gente consegue equilibrar hoje a misericórdia e a justiça no nosso dia a dia? E aí, por que eu tô... E fazendo essa pergunta, eu já me venho com uma ilustração que... Eu não sei quantos já viram esse vídeo, mas tem um vídeo de um julgamento onde, sei lá, o cara, sei lá, faz um dos piores atos lá, não lembro. Acho que estupra e mata a mulher, uma coisa assim, não sei. E aí era um júri aberto, e aí o pai da moça, né, aparece e começa a chorar, porque ele tá falando que o cara tá fazendo ele exercer o melhor que Deus tem pra ele, né, que é o do perdão, mas é a coisa mais difícil, porque era a filha dele, o cara lá, o criminoso, fez o que fez com a filha e ele tinha que estar ali pra exercer o papel do cristão e ele diz que perdoa o cara. Cara, como que... eu até comentei, acho que uma vez, acho que o Joe me mostrou esse vídeo, e aí eu falei, cara, mano, sabe, sei lá, eu não sei se eu consigo lidar com isso, mas é a mesma coisa de você pegar o pior assassino e entender que ele também é filho de Deus, que se ele se arrepender, Deus aceita, Deus estende o perdão pra ele, estende a graça pra ele. Como que hoje a gente consegue equilibrar esses pratos, né? Como pecador também, da misericórdia e da justiça no nosso dia a dia, assim. Cara, é complicado. Mas eu vejo que se a gente buscar andar humildemente, se
amarmos a misericórdia e praticarmos a justiça de Deus, a gente vai conseguir ter esse equilíbrio. Mas eu pensando assim de uma forma bem prática, você precisa estar muito centrado no caminho para você conseguir chegar nesse ponto. Só não, a partir de agora você tem que estar preparado ali para isso. Eu vejo que a única forma de equilibrar isso é desse jeito. Você vai falar? É total, cara. Se a gente não tiver focado 100%, qualquer desvio, qualquer tropeço, a gente já vai olhar para aquele irmão maravilhoso que a gente ama, ou diz que ama, e já mandar para aquele lugar. Né? Porque, cara, é tipo assim, a gente é pecador, a gente vai sempre querer, assim, fingir, sempre querer cobrar a pessoa. Essa palavra que eu tô querendo. Sempre vai querer cobrar o erro dela. Cara, é difícil demais de você chegar, parar, olhar, às vezes colocar na perspectiva da pessoa e falar assim, pô, o que levou ela fazer o que fez, chegar onde chegou, e você fala assim, tá bom, é isso, desculpa, te perdoo, segue a sua vida, entendeu? É muito difícil de você chegar, você vai ter que estar tão conectado com Deus, tão ligado no caminho, e quando você entender isso, eu acho que você vai sentir uma paz. Se você não vai mais ligar pro que a pessoa fez, você só vai falar assim, olha, eu entendo que este mundo aqui é só um começo, é só um caminho. Eu vou querer te ver lá no verdadeiro mundo, lá no paraíso. Então, por conta disso, eu te perdoo. Por conta disso, eu quero paz com você. Cara, eu confesso assim que individualmente é bem difícil, sabe? Mas eu falo que é bem difícil porque na teoria é fácil, né? Falar com as outras pessoas é fácil, mas na prática, quando você sente o aperto, que o bicho complica, né? Mas eu tô cada vez mais trabalhando isso do não julgar a outra pessoa, né? E é muito difícil, é muito difícil. Não tô sendo a melhor pessoa nisso, não, mas ainda vacilo muito. Mas sempre vem esse pensamento, nossa, o pior assassino, o pior criminoso, para Deus eu sou igualzinho, não muda nada, não muda nada. E aí eu me forço a pensar nisso, me colocando nas paredes, né, em encruzilhadas, falando, cara, e se esse cara aparecer na minha frente, eu vou conseguir perdoar? Eu vou conseguir agir como Deus? E eu fico me forçando, né? E aí tem uma frasezinha que faz parte das 6 leis da autorresponsabilidade, que diz, se for para julgar, julgue atitudes e comportamentos. E aí depois que eu pensei, eu falei assim, cara, julgar a pessoa é muito fácil, né? Eu julgar, pô, Joe, você é um lixo de pessoa, você faz isso e aquilo. É fácil, só que é sem saber nada da pessoa. Às vezes a pessoa teve só uma atitude errada. Isso não significa que ela é daquele jeito, até porque a gente é feito, né, a imagem e semelhança de Deus. Então, eu não acredito que uma pessoa ela é literalmente má. Eu acredito, e isso é bom que trabalhou cada vez mais a questão de, às vezes não, total certeza, foi só uma atitude. Não posso falar que ela é 100% aquilo por conta daquela ação que ela teve. Ainda mais quando eu me coloco no lugar e falo assim, cara, eu já errei ou no mesmo nível ou igual. Eu sou exatamente desse jeito? Pô, eu não sou. Não porque ela é e eu não sou. Sabe? Então, essa frasezinha tá me pegando muito no individual, tipo, diariamente, de analisar a pessoa e falar assim, beleza, qual foi o ato que ela fez que eu não gostei, qual foi o comportamento que ela fez que eu não gostei, que aí fica mais fácil de julgar, porque aí eu julgo o comportamento, eu julgo o ato, eu julgo algo pontual e não a pessoa como um todo, né? E longe de mim falar que sou o melhor ou algo do tipo, mas isso na prática, né, trazendo esse lado mais prático para você, é o que me ajuda a equilibrar a misericórdia, porque aí todo o tempo eu sei que ela também é filha de Deus, ela também é merecedora, mesmo agindo e tendo o pior comportamento possível. Ela ainda pode olhar, se arrepender, ir para o céu e eu não. Eu posso não seguir por esse lado. Eu posso, no final das contas,
preferi ficar longe de Deus, preferi um outro caminho. Então, de forma prática, eu faço essa pergunta para vocês, mas isso é o que eu hoje venho tentando fazer, né, ou aplicando ao máximo, para não cair no erro de julgar a pessoa, né, e tentar ter esse equilíbrio, e aí ter exatamente essa sensibilidade com Deus, porque quanto mais eu tô apegado a Deus, mais eu consigo ver a misericórdia dele para outra pessoa, mais eu consigo entender que a outra pessoa é igual a mim, ou eu mesmo sou até pior que ela. Isso não me dá o direito de me colocar, né, numa posição melhor ou algo do tipo, inferiorizar essa pessoa. Como é que você vai, se você for para pensar, como é que você vai evangelizar uma cadeia? Não tem como. Muito difícil, né, cara? Se você olhar lá dentro, lá, todo mundo tá todo mundo devendo. Todo mundo, assim, não sei, dizem que tem inocente preso também. Mas vamos lá, tá todo mundo devendo. Mas existem pessoas que vão lá para evangelizar aquele povo. Aí, justiça e misericórdia. Seria justo você ir lá e tentar dar uma segunda chance para uma pessoa daquela lá? Mas a gente, em tudo que um cristão faz e vive, nós olhamos para, eu falo até para minha esposa isso aí, às vezes a gente quer tirar o celular das crianças. Como é que vai tirar o celular das crianças se a gente não dá o exemplo? Cristo, Jesus, ele deu o exemplo. Maria Madalena, e cara, vários, entendeu? Se você for olhar pelo lado do que a pessoa foi e fez, cara, vai sobrar ninguém. Poucas pessoas vão sobrar merecedoras, não sei se é a palavra, mas vamos supor que tá menos pesado na balança, vamos dizer assim. Mas Jesus deu exemplo. Então, a gente olhando para quem a gente acredita, e eu quero me encontrar com ele e abraçar forte um dia, a gente olhando para esse cara, a gente vendo o exemplo que ele deu, nós só temos que replicar. É isso que ele pede. Total. Lembrando para você que está do outro lado que a última praga, ela foi sim juízo, tá? Não tem como falar que não foi. Ela foi sim um juízo, mas ela também foi chamada conversão. Ela foi o discurso final para o povo se arrepender, né? E Deus sempre avisa antes de agir. A gente acha que não, mas Deus sempre age. Deus sempre avisa, né? Antes de agir. A justiça dele é sempre cercada de graça, é sempre a misericórdia grande. Talvez Deus esteja hoje chamando você, né? Para que você não endureça o coração. E a sua decisão pode ser um ponto de virada, não só para você, mas também para quem está ao seu redor. Analise. Pense, longe de mim estar julgando você, se você está fazendo certo ou lado errado, mas a gente só pode fazer o chamado para cada um ter essa sua autorresponsabilidade e essa autoanálise do quanto você está conseguindo ouvir o chamado que Deus tem para ti. E trabalhando nesses detalhes, né, nessa atenção que a gente teve, o povo lá atrás com a 10ª praga, a gente não pode esquecer que teve um preparo antes dessa última praga acontecer. E que, literalmente, um simples detalhe salvou muitas famílias inteiras, né, naquele dia. Que foi o sangue no batente da porta. Tá? Não era uma superstição, não era só um ritual, só um ritual por ritual, porque era um ritual, querendo ou não é um ritual, mas não era só uma prática pela prática, né? Era uma fé sendo colocada em prática. E a gente comentou aqui, né? Para quem não sabe, na 10ª última praga, né? Deus avisou, inclusive Moisés ele saiu irado dali, depois da 3ª praga, porque diz, né? A Bíblia apresenta ali pra gente em Êxodo 11, se eu não me engano, que Moisés, irritado, enfurecido, saiu ali, tipo, como que o faraó ainda não entendeu a dimensão que a gente tá, o tamanho do negócio, e ainda assim insiste em negar, né, em não aceitar, em não se arrepender. E aí Deus parte, né, faz o passo a passo com o pessoal. Então, só contextualizando, o pessoal tinha que separar um cordeiro por um tanto de tempo, se eu não me engano, 7 dias. Desses 7 dias, no último dia, eles iam imolar o cordeirinho. Esse cordeiro não podia ter nenhuma mancha, nenhuma mácula, porque representava algo
maior, né, que era o próprio Jesus Cristo, eles teriam que assar, né, a carne do cordeiro, eles teriam que ceiar todos juntos, a família toda teria que comer tudo, não podia sobrar nada. Juntos eles teriam que comer pães asmos, né? Então pães sem fermento e ervas amargas. E antes de assar o cordeiro, óbvio, eles tinham que matar o cordeiro, imolar ele, né? Tirar todo o sangue, e o sangue ele teria que ser aspergido ali, né? Tinha que ser passado nos umbrais da porta. E se eu não me engano, eu vi isso do pastor Weber, falou uma vez para mim. Agora eu não lembro certinho de onde que ele falou. Ele me deu a referência, mas falou que os israelitas, eles tiveram tanto medo, digamos assim, queriam cumprir isso, que eles passaram nos umbrais, né, na parte dos lados, na parte de cima e até na parte de baixo, no chão, porque se o anjo viesse de cima para baixo, ele ia ver o sangue e aí ia passar por ele. Não ia passar, né? Então era se precavendo em todos os pontos. Mas aí o que eu queria trazer para vocês, né? Pegando esse gancho, pegando essa ideia da 10ª praga. Por que o sangue, nesse caso, era tão importante para esse ritual, para esse símbolo? Porque o sangue, porque o ato de passar o sangue nos umbrais da porta, porque isso que era tão representado. Porque hoje, se a gente olhar, pouco se comenta pelo restante do ritual, né? Que é imolar o cordeiro, separar o cordeiro, assar ele, não poder quebrar os ossos nem nada. Fala mais do sangue. Por que o sangue era tão importante? Porque o sangue simbolizava a vida em meio à morte iminente que eles iam estar ali, né? Então, eles já tinham ciência que o anjo da morte iria passar, né? O anjo iria passar pelo Egito. Então, o sangue simbolizava o povo separado, simbolizava a vida. Hoje a gente vê que o sangue simboliza mais que isso, né? Simboliza também o sacrifício de Jesus ali, que a história se repete novamente, né? Como o Gregory trouxe no episódio passado. Mas ali naquele momento simbolizava a vida para eles. É o jogo entre a vida e a morte. E também, eu não vou por esse lado aí, mas com certeza o que você falou tá corretíssimo. Mas eu vou pelo lado da fé, porque, cara, se fosse falado para eles passar vinagre, eles tinham passado vinagre. Eles fizeram exatamente o que foi pedido. Então, cumprir a risca o que foi pedido, porque eles tinham fé que daquela forma ia ser liberto o seu lar. Cara, total, é exatamente isso. Era um ato de fé. Lógico, o sangue, dando nome aos bois, né? O sangue simbolizava 100% o sacrifício de Deus. Era o sangue do cordeiro que seria morto por todos nós, né? E aquele sangue representaria. E aí, cara, vem a didática de Deus, que para mim é sensacional. E a gente comentou isso constantemente aqui, né? E, já fazendo esse paralelo, né? O cordeiro literalmente significava Jesus. Então era uma forma deles também terem já o contato de uma forma didática ainda mais profunda sobre a redenção, sobre o plano de redenção, sobre aquilo que Deus faria, né, com eles. E se você aceitar o sangue, você vai ser igual se a gente aceitar o sacrifício de Cristo. Exatamente, perfeito. E aí, cara, eu vou para um lado mais pessoal aqui, tá? Para vocês. Ele vai deixar a pergunta difícil agora. Vamos Agora lá. ele deixa a pergunta... Tá. Eu não acho mais difícil, não. Mas... Não sei, eu nem lembro qual que é, vou ver agora. Pô, mas para vocês, cara, vocês particularmente se sentem que estão cobertos pelo sangue hoje? Ou seja, aí eu falei que não seria fácil, né? Mas seria fácil, mas é um pouquinho difícil, sim. Mas vocês sentem hoje que vocês estão com um sangue passado nos umbrais da porta? Então, se fosse para o anjo do Senhor passar, que se fosse para o anjo do Senhor vir, ele passaria sobre vocês? Cara, não foi bem isso que eu entendi na pergunta na hora que eu li aqui, mas com certeza acredito que sim. Acredito que sim. Eu tinha entendido mais pelo sentido se eu me sinto coberto pelo sangue de Cristo, eu ia falar que sim, porque depois da morte dele, ele morreu só para meia dúzia, ele morreu por todos, né? Sim. Mas nesse sentido, com certeza. Senão,
dá ruim. Não, total, mas eu também acredito nisso, mas se fosse até para falar sobre o ato de fé, vocês... Aí por isso que eu vou complicar um negócio para ser fácil, né? Mas vocês acham que vocês, se fosse pro anjo passar hoje, vocês teriam o sangue passado nos umbrais das suas portas? Cara, eu Eu ia apimentar mais ainda, se ele passasse agora. Não, pô, mas aí quem faz as perguntas sou eu. Você quer brincadeira? Cara, mas tipo assim, ó. Aquele que leva o brinquedo embora. A bola é minha. Tipo isso, né? Tchau. Viu? Cara, o que eu posso te falar? Eu tento. E como você falou aí, eu tô pintando a porta, entendeu? Não tô só passando em cima, na lateral e embaixo. Eu tô tentando pintar ela toda. Porque eu tenho para mim que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Se eu tenho para mim isso e sei que eu tenho errado, o que eu tenho que fazer é pintar a porta toda. Eu tenho que... Cara, eu tenho que garantir. Nesse sentido que eu respondo a sua pergunta. Eu tenho que garantir que ó, se o anjo da morte passar hoje, ele vai passar reto pela minha casa, porque eu estou tentando fazer de tudo, sabendo que sou pecador, sabendo que estou errando, sabendo que tem muito a ser melhorado dentro do Grego, dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu daria um jeito de pintar a porta, a parede, sabe? Eu estou aqui viajando, que nem eu falo, brincando aí, mas é nesse sentido, de como sei que sou errado e sei lá, eu ia falar aqui que Moisés não veio falar para mim, mas o sacrifício está lá, está feito e todos nós sabemos, então mais do que Moisés veio falar, o próprio Cristo veio e fez e pagou o preço. Então eu tento pintar a casa toda aí com o sangue, para que a hora que esse anjo passar, ele vai voar longe. Boa. Sei lá. Depois dessa a gente pode já finalizar o podcast, né? Pessoal, por que pregar? Eu acredito também nessa de estar pintando toda a casa, né? E como a gente falou, o sangue, ele não era só o sangue pelo sangue, e lógico, representava o sangue de Cristo, mas era também o ato de você passar, era uma demonstração de fé. Então, Sim. era literalmente para confirmar aquilo que você acreditava, né? Todo esse ponto. E queria até explicar um pouquinho mais, pessoal. Não sei, né, se alguém de vocês quer explicar o significado a cada coisinha. Quer explicar? Não, eu explico então. Então, só para título de curiosidade para o pessoal, para a gente não deixar, né, que isso é um ponto importante, queria explicar algumas coisinhas, alguns significados. Então, a gente tem ali a separação do cordeiro, que simbolizava Cristo, o sangue que ia simbolizar a Cristo também, né, o sangue derramado de Cristo. Um ponto dentro ali, né, do ritual em si da Páscoa. Eles tinham que comer um pão sem fermento, porque tinha dois significados em cima deles, né? Basicamente, eles iam ter que fazer todo esse preparo de forma rápida. E, gente, a gente sabe que, assim, hoje, no dia de hoje, a gente tem o fermento biológico, os fermentos, tudo que, o negócio é rapidinho. O Jonathan que fala que a Jennifer tem uma mão boa, que é minha esposa, pra fazer pão. Porque ela faz um pão que fica muito bom. Não, eu faço o pão fica bom, mas demora muito. A Jennifer ela faz, tipo, em uma horinha, hora. né? E o pão fica top. Mas assim, a gente sabe que tem um fermento, né? Tem um fermento biológico, todas as coisas ali. Naquela época não tinha um fermento biológico, então demorava. Fazer a fermentação natural. Tinha que fazer a fermentação natural, né? Então ia demorar. E naquela situação era algo que ia acontecer naquela noite. Então naquela noite não, né? Eles tinham que separar 7 dias, né? Não ia dar tempo deles fazerem o pão e tudo mais. Então o primeiro significado de ser pães asmos, que são os pães ser fermento, é porque o processo da Páscoa ia ser rápido, por isso que não dava para eles, né, demorarem a fazer um pão com fermento, e porque o pão, o fermento naquele momento também simbolizava o pecado. Então o pão sem fermento era literalmente, simbolizava, né, o Messias sem pecado, que venceu
todas as tentações e entregou sua vida por nós. E as ervas era justamente por essa situação ser amarga, por essa situação ser difícil, por tudo que ia acontecer com Cristo. E também a palavra Páscoa, né? Ela vem do hebraico da palavra pesar, ou pechá, se eu não me engano, fala desse jeito, que significa literalmente passar sobre. Então, quando Moisés avisa, né, que ao passar o sangue do cordeiro, né, nos umbrais da porta, o anjo passaria sobre aquela casa e atuar, né, com misericórdia sobre eles, vem daí que gerou a palavra da Páscoa, né, que em inglês significa, se eu não me engano, é passar a mesma coisa, que é passar sobre. Só que em inglês não se fala Páscoa, né? Nem pechar, se fala Passover, que é justamente passar sobre. Então é uma curiosidade para trazer para você que está aí do outro lado. Obrigado, Vitor. Sobre a Páscoa. Até para nós aqui. Caramba. Boa. Bom demais. E um outro detalhe importante aqui, não sei se você parou para analisar, mas seguindo, né, avançando aqui, todo o processo da Páscoa, ele foi explicado como celebrar. Então, hoje, por que você comemora aniversário do jeito que você comemora? Tipo, não tem uma explicação. Tipo, por que você faz o bolo, bate palma, só para as velhas? Eu não tenho, né? Tem explicação. Eu não sei a explicação. Alguma explicação tem, né? Mas aqui... Eu pensei que ele ia jogar essa explicação. Ele começou com não sei. Eu não sei. Aí quem ficou curioso vai pesquisar agora. Eu já vou deixar no meu... Mas um ponto importante é que Deus, no processo da Páscoa, ele ensinou exatamente como celebrar a Páscoa. Eles iam lembrar disso, né? Então, um ponto importante para você que está vendo, que está analisando isso, é que o Cordeiro da Páscoa, ele não bastava ser morto, tá? Ponto importante, não bastava ser morto, porque ele ia ser morto, tá? O sangue, ele precisava ser aplicado como uma demonstração de fé. E fé de verdade, esse é um ponto que a gente já falou em outros momentos, gente. Serve para todos daqui e para você que está em casa vendo. Fé de verdade, ela não é expressada sem atitude. Fé de verdade sempre tem uma atitude. Toda escolha implica numa renúncia. Então, a fé, ela vai ser apresentada. E o ponto principal, que a cruz, gente, ela já aconteceu. A gente acredita muito nisso, até porque se a gente não acreditasse na morte de Cristo, não ia ter por que acreditar nessa segunda vinda, né? Então, a cruz, ela já aconteceu. E agora a pergunta que fica é, o sangue de Jesus, ele realmente está marcado na sua porta? A gente falou aqui, né? Não sei se da boca para fora, eu acredito que não seja da boca para fora, mas é que a gente está constantemente trabalhando para que o sangue seja passado não só nos umbrais, mas que pinte a porta inteira para não ter nenhuma confusão, nenhuma dúvida. Então, um ponto que eu trago para você é de reflexão. O sangue está sendo passado na sua porta? Viva como quem foi realmente liberto, tá? A análise é uma reflexão não só para você que está aí do outro lado, mas para a gente também que está aqui. E é importante ressaltar, como eu falei, da ideia de celebrar a Páscoa, celebrar todo esse ritual, a forma de celebrar essa saída do Egito, quando ficou para todas as gerações. Não seria só para eles. Tanto que o mandamento, né, a ordem do Senhor ali, é que eles aprendessem sobre a Páscoa, eles fizessem a Páscoa, mas aquilo lá seria feito constantemente para que todo ano eles lembrassem que teve um libertador que tirou eles do Egito, né? Então, até a volta de Cristo, a Páscoa, até a primeira vinda de Cristo, a Páscoa literalmente simbolizava para eles naquele momento quando o povo deles atrás saíram do Egito, né? Até vir Jesus e vir totalmente esse processo. E a gente sabe que toda família tem uma história que acaba vindo de herança, né? Pô, aconteceu isso com meus filhos, com meu avô, que isso sempre passa, né? Histórias, né? Na herança. E o bacana é que Deus deixou essa história da Páscoa como uma herança para esse povo. Era uma lembrança que teria que ser contada, né? Literalmente para que ninguém esquecesse que Deus tirou eles do Egito, para que ninguém esquecesse de que Deus foi misericordioso com aquele povo, para que ninguém esquecesse que Deus estava ali
vendo eles, ouvindo o clamor deles e tirou eles dali, né? E aí, lógico, de lá pra cá, cara, muita coisa aconteceu. Jesus veio, morreu. E aí a pergunta que eu queria trazer pra vocês é: como que a gente consegue manter viva essa fé a cada geração? Porque a geração do Greg não é a mesma geração do pai e do avô do Greg. O Greg entrou na igreja, ele contou, né, que ele entrou pro meio cristão assim mais forte depois de um tempo, depois de velho, né? Que costuma falar. Não velho, porque eu não sou velho. O Joe, eu sei, né? A família do Joe sempre veio da igreja, assim, do contexto cristão. Mas pra gente que hoje acredita e quer viver essa fé, né? E tá aqui justamente para anunciar o evangelho, como que a gente consegue manter vivo, gente, a fé entre cada essas gerações? Cara, essa hora que você fala aí da Páscoa, né? Dos rituais e tudo aí, se você... Isso pode se aplicar lá para frente também, né? Antes do povo sair do Egito, foi a última cartada, vamos dizer assim. Ali depois o povo saiu do Egito, depois foram perseguir, os egípcios foi perseguir o povo, né? Então é da mesma forma. Deixa eu voltar para o meu raciocínio aqui. Demorou, mas aconteceu. É que eu achei que tinha ido para lá agora, mas voltou meio aqui. Mas, cara, fazer igual o Moreno, né, no episódio. Só que em mim não é palavra que tá faltando, não. O do Moreno, ele esquece que é você. Cara, então, mas vamos voltar para a pergunta aqui de novo, porque, cara, Como que a gente consegue manter essa fé viva entre cada geração? Estudando e vendo que as coisas se repetem. Não é só a Páscoa, é tudo. Tem várias passagens que, cara, toda a história bíblica você tem que estudar ela, porque, cara, tem gente que viveu ela, tem gente que contou ela e tem gente que recontou. Nós estamos recontando. Se a gente está recontando, é uma herança que está vindo de algum lugar, certo? Então, é estudar e tentar viver nos dias de hoje com nossa família, isso para que não morra, porque do mesmo jeito que meu avô me contou, cara, meu avô me contou cada história que não vou te falar que é de herança, mas é história de vida dele que se eu não contar para os meus filhos, isso vai morrer comigo, entendeu? Então é vivendo, estudando e contando para as futuras gerações para que não... Putz, você imagina que triste, cara, se não tivesse a Bíblia, se não tivesse pessoas falando, Jesus teria morrido em vão. Então, cara, morrido em vão, assim, precisa de ser falado, precisa de ser passado para frente tudo o que for com relação bíblica ali, porque eu acho que pode não servir para você, mas vai servir para o seu vizinho, para o seu irmão, para sua mãe. Você só precisa de passar. A herança é isso aí. Não sei se eu respondi, mas tudo bem, vai. Tem aquele texto bíblico muito famoso, né? Provérbios 22:6, né? Vou pegar aqui, ó. Ensine a criança o caminho que deve andar. E quando for mais velho, não desviará dele. Então, toda vez que eu só sei, como a gente vai passar de geração em geração falando sobre isso? Ainda não sou pai. Ainda bem, por enquanto. Pretendo ser. Eu acho que vocês já passaram por esse momento. Eu vou até fazer essa pergunta para vocês. Seus filhos chegar e perguntar alguma coisa ou que aconteceu com vocês na infância, alguma coisa assim. E você chegar e falar assim: então, chega aqui que eu vou contar uma história para você. Muitas vezes. Muitas vezes, né? Então, essa é a questão. Deles chegar e perguntar.
de querer ter esse conhecimento. Quando a gente tem uma base, vamos falar assim, sólida, que a gente vai ensinando ele desde pequeno, ele vai ter aquele interesse, vai ter aquela questão de falar assim, pai, fala um pouco mais sobre, e vai indo. Se a gente pega Êxodo, capítulo 6, 20 e 21, vou estar parafraseando, tá falando assim, pai, me conta como que era o que aconteceu lá no Egito. Então, filho, Deus, com teu poder, com tua honra, nos tirou da mão do faraó e nos trouxe aqui para a Terra Prometida, basicamente. Então, desde aquele momento, a gente vê que há interesse. Sempre vai ter interesse. Basta a gente pegar esse ponto, entender e conseguir passar, conseguir transmitir. Mas é o que eu volto no que eu estava falando no começo. Tudo vai de acordo se a gente tem uma base forte. Tudo vai desde o princípio. E se você parar para pensar nessa linha que você está aí, o que é herança? Herança é alguma coisa que foi conseguida, que foi construída e que foi passada de uma geração para outra. Cara, quantas histórias de herança você não conhece aí de pessoas que tinham muitos bens? Estou falando de bem material, vamos dizer. Muitos bens, aí o filho ele recebeu aquela herança, caiu no colo dele. Ele não foi preparado para aquilo ali. Ele só caiu no colo dele. O que acontece na maioria das vezes? Isso se consome, se perde. Então, a herança como é que eu vou dizer, cara? A hora que chegar na geração futura, ela tem que ter uma base. Ela tem que ter uma base ali. Porque se ela não tiver uma base, ela vai se perder. Puxando para as histórias bíblicas aí, de Êxodo que nós estamos falando agora. Êxodo aconteceu há quanto tempo atrás? 3.000, 4.000, 6.000 anos? Não, tá, 3.000 acho que não, mas muito mais que 6.000 anos atrás, 8, não sei. Existem estudos que vão falar certinho ou aproximado há quanto tempo aconteceu isso aí. Mas já foi há muito tempo. Por que chegou na gente? Porque teve uma base. Então, cara, voltando lá para o rapaz que recebeu herança em bens materiais. Se ele não acabar com tudo, vai sobrar muito pouco. E se ele acabar com tudo, o filho dele vai começar do zero. A partir de quê? Tem que ter um ponto de partida. Se não teve base, ele vai começar do zero. Então, se a gente pega uma história dessa, do zero, ela vai morrer. Ó, acabou a história. A partir daqui vai ser contada outra história. É o que eu acabei de falar. Se não tivesse sido passado de geração em geração as histórias bíblicas, Jesus teria morrido em vão para nós. Teria feito sentido até na geração que foi contada. Depois daquilo ali, era viver sem sentido, entendeu? Cara, eu particularmente, como que a gente consegue deixar, né, a história vivida, né, levar essa herança, essa fé em cada geração. Eu vejo que da mesma forma do passado é através de rituais. Vitor, eu sou muito adepto a essa ideia de fazer os rituais, né, de manter vivos os rituais, porque a gente precisa saber... Você não tá matando o cordeiro, não, né? Não. Só não mato porque não precisa mais. Jesus veio, vai. Não, fiquei preocupado. Não, foi bom, foi você falar isso. Mas eu gosto dessa ideia de manter vivos os rituais, porque, tipo assim, ó, eu vou pegar na empresa. É louco eu falar pra vocês que eu gosto de ir através dos rituais, mas eu odeio os rituais da empresa de ter que fazer. Por exemplo, um dos que a gente tem é a Daily, que é a gente todo dia avalia exatamente o que foi feito, o que precisa ser feito naquele dia ou naquela semana.
E, cara, muitas das vezes é repetido e é chato fazer isso, sabe? Não é cansativo. Não vou falar que é cansativo porque, cara, vai demorar 15, 20 minutos. 30 minutos no máximo. Mas às vezes Às- faz às sentido. vezes né? Não é cansativo, só que é repetitivo. Aí chega um ponto que fica cansativo, cara. Quando repete muito, eu acho que Cara, fica muito... Eu não vou falar que é cansativo porque é pouco, sabe? Mas E o duro que, pensando assim, se você, o tempo que não faz, ela começa a se tornar necessária de novo. E aí, Sim. é exatamente isso. Que aí, quando não tem, você fala, cara, Você começa a falar, não, mas que é a mesma coisa, vou parar de fazer. aí você perde, você deixa de... Você esquece alguma outra Esquece algum coisa, ponto. que era banal, que era simples. E aí eu vejo a mesma coisa. Cara, um detalhe que eu vou puxar por um lado, né? Por ser adventista, por ser da denominação adventista, a gente acredita muito no sábado, né? Que é um dos mandamentos. E a gente guarda esse sábado. E é um memorial da criação. A gente constantemente, semanalmente, nos força a lembrar daquilo que Deus fez, do que Deus criou e a santificar e guardar aquele dia. Então, mais uma vez, repetindo e mostrando como um ato de fé. Eu trabalhando isso. Então, eu gosto muito dessa ideia dos rituais porque isso vai se perpetuando. E principalmente porque eu, particularmente, eu gosto de entender o porquê daquele ritual. Ah, beleza, por que eu tô fazendo aqui? Apesar de não saber todos, né? O motivo, mas vou atrás de saber. Mas fica muito mais fácil de você entender. Poxa, igual da Páscoa. Às vezes muito se celebra a Páscoa hoje, fala que é da morte de Cristo, mas não sabe o porquê. Entendeu? A questão... Vou falar, explanar. O Greg falou assim, poxa, mas eu nem sabia, nem entendia muito da Páscoa. Mas é isso, é porque às vezes a gente comemora, a gente... sabe que reflete a Deus, mas às vezes não sabe a origem do por trás, do porquê. Igual a gente falou, por que a gente comemora um aniversário? Por que a gente faz um bolo? Cara, não sei quando começou isso, particularmente, eu não sei, mas eu vejo que a fé entre gerações, ela, ao meu ver, uma das formas fáceis da gente manter essa fé viva é ensinando sim a criança no caminho que deve andar, mas principalmente diariamente ou semanalmente, que seja tendo essa rotina desses rituais para que não se esqueça. É mais uma forma didática de lembrar aquilo, né? Eu acho que volta também em um ponto que acho que você nem chegou a fazer essa pergunta, né? Que é se as nossas ações assim diárias tá compensando. Acho que uma pergunta que assim, sempre tá em alguma lição passada. Então é isso. Se o nosso dia a dia, se o nosso ser, se a nossa pessoa está de acordo com o princípio, com a rota, eu já estou puxando pro nome do podcast aqui, quem pegar, pegou. Vai fazer todo sentido pro próximo, vai fazer todo sentido pro nosso filho, pro nossa mãe, pro nossa esposa, entendeu? Porque ele vai entender, vai olhar pra pessoa e falar assim, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E aí a pessoa vai se interessar, vai começar a olhar e falar assim, por que você tá fazendo isso? Porque, assim, com certeza você é praticamente uma faca de dois gumes, né? Quando você tá na rua e a pessoa fala assim, cara, você é cristão? Ou vai ser uma coisa muito boa, ou vai ser uma coisa muito ruim. Olha lá, quando a pessoa ri, que ela fala, realmente é verdade. Ou a gente tá fazendo, ou as nossas ações estão demonstrando que a gente realmente tá na rota, realmente tá linkada com esse sangue que a gente marca ali na porta, falando que a gente tem fé totalmente no que tá por vir, ou não vai fazer sentido pra ninguém. E volta naquela pergunta anterior. Ainda, que toda a sabedoria, todo o conhecimento nosso, se não é passado, se a gente não constrói uma base para uma pessoa, a gente tá levando uma culpa. A gente vai pegar uma consequência, um porquê ali, que Deus vai chegar lá nos últimos dias e a gente vai ser cobrado. Ou algum momento da nossa vida vai ser cobrado. O Espírito Santo vai chegar e falar assim, e aí? E aquela pessoa lá, hein? Você teve a oportunidade A, B, C, D. Complicado de pensar. E pra mim eu vejo que isso é mais uma vez uma celebração. É mais uma vez como que é? Uma confirmação? Uma confirmação daquilo que você acredita. Porque se você constantemente faz esse ritual, constantemente você
cumpre é você reforçando mais uma vez que você acredita, mais uma vez que você tem fé. E aí a pergunta que fica para vocês é, cara, a nova geração hoje, gente, vocês veem que a nova geração, né, está vendo essa fé acontecer em casa? O que vocês sentem? A nova geração está vendo isso se espalhar em Tá casa? querendo saber o que tá acontecendo lá em Eu casa, quero né? saber da sua casa. Cara, e eu vou falar antes de mim, tá? Porque eu vou me... E agora eu vou me expor. Cara, eu não acredito que... Em casa tá, eu acredito que sim, tá? Mas não como poderia, Sim. sabe? E aí acho que essa é a principal questão do cristão, né? Nunca... não vou falar a principal questão, porque se eu falar isso pro Lucas aqui, pode ser que o Lucas que veio aqui, o Lucas Diniz, ele fala assim, tá muito bem feito, porque o do Lucas sempre é muito bom, né? O Lucas sempre é um exímio pregador, um exímio cristão aqui. Cara, eu gosto muito de você, tá? Mas eu acho que em casa poderia ser ainda melhor, sabe? E isso até falando em rituais, né? Em culto com a família, reforçando, ensinando ainda mais a criança que deve andar. E eu vou fazer até um comprometimento público aqui. Vou começar a trabalhar ainda mais com elas. Boa. Fazendo mais... Principalmente o culto do pôr do sol. Então, isso pra mim... O culto do pôr do sol não, né? O culto do pôr do sol mais diário, né? O culto familiar. Porque eu acredito que é o dia a dia. É a mesma daily que a gente faz na empresa, que a gente tem que fazer essa daily com Deus diariamente, né? Então, é esse apontamento. Então, acho que assim, a nova geração, ela tá vendo, mas muito menos do que poderia, assim, ao meu ver. E o que eu tô fazendo para isso, cara, eu tô trabalhando pouco, né? Eu acredito que eu conseguiria fazer mais, assim. Cara, mas a sua casa não é diferente da minha, Nem da minha. nem da sua, Nem da minha. sua, Nem nem vocês da... estão ruins, mano. Brincadeira. Não, cara, não, nós estamos ruins, não, nós estamos muito bons, porque nós estamos enxergando. Exato. Nós estamos enxergando esses pontos de melhoria. Eu falo toda semana, quando eu vou preencher aqui, eu vou dar uma lida no roteiro, eu paro e falo, cara, tô errando demais. Toda Mas vez. não é, cara. Poxa, a gente tá se cobrando. Eu sempre falei isso aqui. Enquanto a gente tá enxergando os erros, é porque a gente tem uma conexão. Porque a partir do momento que você se acostuma com os erros e tá tudo certo, alguma coisa aí tá errada. Na minha casa, não tá como deveria. Mas eu tenho certeza que minhas filhas, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, cara, todo mundo que me conhece e conhece a minha família, poxa, tenho certeza é demais, né? Porque tem muita gente nesse mundão aí que só enxerga, que nem todo mundo fala, as pingas que a gente bebe, não vê os tombos que a gente cai. Mas eu falo assim, eu tenho certeza que que nem eu estava falando, minhas filhas, minha esposa, vê um cara que se dedica, que chora quando erra, se cobra quando erra, né? O que eu quero dizer, porque às vezes não precisa de chorar, é só a pessoa ver que olhar pra gente e ver a frustração por algum... Cara, eu quando chega no dia de podcast, que eu chego a falar pra minha esposa, fala assim, viu, você vai pra casa que hora? Eu falei assim, Thalita, eu tenho que ir pra casa às 5 porque eu não estudei ainda. A gente começa a gravar às 7h30, 8 horas. Ou isso aí, e ela fala pra mim assim, amor, é um compromisso semanal que você tem, como é que você deixa pra última hora? Tipo assim, mas ela tá vendo eu batalhar ali e nem que seja de última hora eu tô correndo atrás. Só que, cara, infelizmente tá aqui um cara que erra bastante. Então, se eu olhar assim, eu preciso de um culto familiar, eu preciso de dar exemplos para minhas filhas, porque eu falei agora de pouco aí, para tirar o celular delas, eu primeiro tenho que tirar o celular de mim. E a gente perde tanto tempo, e dá tanta desculpa o tempo todo para a gente mesmo de que o dia foi corrido, mas, cara, durante o dia eu tive tempo de fazer algumas coisas,
Eu não precisava ter parado às 5 horas para estudar. Eu podia ter feito isso aí durante o dia. Podia ter feito antes de ontem. Mas o que me deixa feliz, me deixa tranquilo? Eu tô me estendendo demais aqui, né, Diogo? Tá dando até sono, né? Eu tô com sono porque é meia-noite e meia. Mas o que me deixa feliz é que eu tô tentando fazer o melhor para mim e para minha família. É sensacional isso. E é o que a gente... Na sua casa não é diferente também. Não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Eu tenho... E é muito fácil a gente falar assim... pega lá a sua lição e vai estudar a sua lição. Pega lá a sua Bíblia e vai ler a Bíblia. Cara, a gente tem que dar o exemplo. E eu tenho mudado essa perspectiva nesse quesito. Então, assim... às vezes as crianças vêm, o que você está fazendo? Estou estudando a Bíblia. Aí eles ficam olhando. E aí eu não mandei eles estudar a lição. Eu estudei a lição. A minha lição. Peguei a lição, sentei para estudar e tal. Eu confesso que quando eu não estou na época de férias escolares, eu consigo cumprir melhor. Na época de férias é mais complicado. Mas vou melhorar. Mas aí, essa semana, eu tava lá e a gente tava, acho que, se arrumando para ir na igreja. E o Natan veio e falou assim: ô pai, eu quero ler a Bíblia. Tipo, do nada. E aí eu já pensei na hora, falei, nossa, já é... Falei, beleza, vamos ler a Bíblia, o que você quer ler? Não, eu quero ler ela inteira. Aí eu falei, vamos ler, você quer ler quantos capítulos por dia, né? Porque nós estamos quase no final do ano. Esse ano não dá pra matar mais não, só se nós ler muito, né? Tem que ler bastante para conseguir matar ela inteira. Aí começamos a ler, então assim... já eu vi que assim, o meu exemplo despertou nele, então foi como se fosse uma herança. Meu exemplo já despertou nele essa vontade de também ter esse contato, né? A Manu, ela é um pouco diferente, ainda ela é bem criança, ainda não tem tanta noção, mas ela, sempre que você fala assim, vamos contar a historinha, ela, opa, historinha de Jesus e tal. E eu acho tão bonitinho quando ela ora, que ela ora assim como se Jesus fosse um amiguinho dela da escola. Não. Então assim, eu vejo que essa herança que a gente deixa para eles é muito importante, mas não só falada, né? Você tem que fazer isso, e se só pega isso aqui e vai estudar. Não, você tem que mostrar. Quando você mostra com um exemplo, cara, é isso que grava. É isso que grava. É isso que grava. A fé, gente, esse é uma coisa que é forte para todo mundo que está sentado nessa mesa e para você que está ouvindo, que está vendo. A fé, ela precisa ser vivida, não apenas explicada. Tá? Quem vê, crê, quem escuta, aprende, quem vive junto, continua no caminho e junto. Ponto muito importante, né? E não tem como faltar, né? Você tem que compartilhar essa fé com quem caminha do seu lado, né? Passa essa tocha da mesma forma que eles passaram de geração em geração, né? Passa essa tocha, viva o evangelho. E esse é um chamado para todos nós que estão aqui, não só para você que está assistindo, né? É uma força, é uma coisa que a gente tem que fazer para continuar esse plano, para continuar avançando e que o máximo de pessoas tenham esse contato. Mas é difícil. Então, eu não sei você, tá? Eu atuo assim, eu prefiro fazer esse compromisso público até para me incentivar mais, então é uma coisa minha. Então, eu acredito que passarei a trabalhar forte nisso, tá? E se às vezes você precisa de um compromisso público, se comprometa publicamente com a sua família, com seus filhos, com a sua mãe, com quem for, para que você mantenha essa chama viva, né? Até para dar o direito dele falar, mas você falou que ia fazer isso, e tô fazendo, tá? Então, avance nisso, né? Lembrando, a fé, ela não precisa ser só explicada, ela precisa ser principalmente vivida, tá? E pegando isso, todo cristão, ele carrega duas grandes marcas, tá? A primeira é de onde ele saiu e a segunda é quem salvou ele. Essas são as duas grandes marcas e a gente sabe que a cruz é a nova saída do Egito, é a mesma coisa que aconteceu com o Egito, é o mesmo símbolo. Antigamente a Páscoa ela era simbolizada e celebrada junto com o povo para que todo o povo de Israel, todo o povo hebreu lembrasse de quando Deus agiu com misericórdia com eles lá no Egito, e tirou eles do Egito, libertou-os do Egito. Mas Jesus veio para nos libertar
né, desse mundo, desse Egito que a gente vive hoje, a cruz é a nossa Páscoa, né? Por conta disso que a gente celebra. E pegando toda essa ideia de Páscoa e tudo mais, que eu queria fechar aqui com vocês, perguntar, né? Fazer uma das minhas perguntas finais cara, o que te mais marca na ideia da Páscoa ali, no contexto, na celebração, do ritual, o que seja? O que mais marca vocês? O que mais marcou você nessa história? Eu acho que o que mais me marcou cara, é uma coisa tremenda. É a preocupação de Deus com o povo, com a gente, né? A Páscoa ali, ela tem todo o seu símbolo, mas você vê que a forma que foi feito, vocês já preparem os pães, se alimentem, já durmam com as roupas de viagem, né? Já preparado com as sandálias ali, tudo pronto, já deixa tudo no jeito. Por quê? Porque Deus sabia que o povo já ia sair, mas o povo não sabia. Mas ele teve essa preocupação. Ele poderia não falar nada, e aí no dia seguinte o anjo passasse e aí os primogênitos iam morrer, e aí o faraó ia mandar o povo sair, o povo ia se preparar, ia ser aquela demora. Poderia até que os egípcios já ir lá e quisesse guerrear contra o povo de Israel. Então, assim, ele tem todo um cuidado muito grande. Então, assim, o que me deixou mais marcado foi esse cuidado, esse preparo, né? Até avançando um pouco na história, até quando eles saem do Egito, é totalmente improvável o caminho que eles saem. Você fala assim, mas peraí, eles tinham que ir para norte, eles vão meio que para sul. Mas por quê? Porque eles não tinham condições nenhuma de guerrear contra ninguém. Eles não eram guerreiros, eles eram escravos. Eles tinham um monte de mulheres e crianças. Assim, Deus ele tem um cuidado muito especial com o povo dele. E isso não é só naquela época, isso é até hoje, é todo momento. O que mais me... é essa questão da herança, porque isso aconteceu lá em Êxodo, né? No começo do mundo ali. E aí Jesus vem reforçar, fazendo a última ceia, a Santa Ceia. Então é uma forma dele reforçar essa herança. Tipo assim, é uma forma dele contextualizar para aquele povo que não viveu aquilo. E a gente faz isso até hoje. A gente faz isso até hoje e devemos fazer porque dessa forma que a gente consegue ir passando de geração em geração o real sentido que, cara, tem quantas crianças e até a gente às vezes fica esperando chegar a Páscoa para comer um ovo de Páscoa. Mas não tem nada a ver. E você imagina se Jesus não tivesse, naquele momento, tivesse reforçado. Então, o que mais me impacta, o que eu mais gosto é de ver o cuidado da importância disso, que tipo assim, poderia ter morrido ali atrás como uma coisa que passou, mas não só passou. É um ritual. E o que eu mais gostei dessa história, cara, na verdade é tudo, porque que nem eu falei no episódio anterior, se você começar a prestar atenção, é tudo uma releitura que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo sempre uma releitura do que passou. Não com os mesmos detalhes, com os mesmos elementos, mas a gente vai vivendo. E isso se dá por conta do cuidado que Deus tem com os seus filhos de estar sempre achando uma forma de avivar o que vai se adormecendo no coração, nos rituais, que nem o Vitor gosta muito. Então, cara, fazer isso tem memória de mim. Então, quando Jesus fez a última ceia lá, nada mais ele fez do que uma releitura do que eles viveram. Eu estou errado nisso ou não? Uma releitura do que eles passaram lá no Egito. Exatamente. Então, cara, eu acho que cara, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente tem que estar ligado nos detalhezinhos ali, porque os detalhezinhos faz
a cabeça da gente abrindo e explodindo, e você vai entendendo coisas que talvez eu me orgulhei. Cara, é um orgulho bom, tá? Mas eu me orgulhei de mim hoje, porque eu entendi muita coisa que eu não entendia antes. Então, e eu fazendo isso, qual que é a minha obrigação agora? É de pôr para frente. É de jogar para minhas filhas, para minha esposa, para minha mãe, para quem eu tiver a oportunidade, que nem o Vitor falou, de passar para frente. Porque se eu não fizer isso sabendo o que eu sei, eu vou ser cobrado por isso. Mas é isso aí. A história, as histórias bíblicas é muito impressionante pelos detalhes e como Deus se revela o seu amor, o seu caráter através de uma coisa que aparentemente é abominável. Simples. Não, e abominável, tipo assim, você condenar os primogênitos de pessoas, cara, se você parar para pensar, é uma coisa terrível. Mas se você olhar com o coração, olhar com os olhos, tipo, cara, só deixar o Espírito Santo tocar na gente para a gente entender que é dessa forma que a gente vai entender, é só a revelação do amor e do caráter de Deus. Eu, particularmente, eu gosto muito, assim, o que mais me marca nessa história é a didática de Deus, cara. Os detalhes, né? Esses detalhezinhos de ele pensar exatamente nisso para mostrar para o povo depois, que o povo relembrasse cada história, só que isso tudo era assim. Cara, é louco porque era exatamente o que eles estavam passando, o que eles precisavam, mas ao mesmo tempo o principal objetivo não era mostrar eles do Egito ali, era o que Cristo ia vir fazer depois. Então, lógico, tem todo o mérito de Deus por ele saber de tudo, ele ser onipotente, onipresente, onisciente, né? Mas isso, nossa, eu fico fantástico em ver como Deus amarra toda a história, faz toda essa ligação entre os pontos, os pingos nos is, para dar esse significado total, sempre apresentando a Cristo. Então, para mim, o que mais me marca nisso tudo é essa questão de Cristo, sabe? Essa didática de Deus para transformar tudo que ele tem para nos dizer. E essa historinha não vai só até ali, até Jesus, né? Ele vai até os fins do tempo. Exatamente. Parece que é sempre um replay, né? Desde o princípio, desde Gênesis até Apocalipse, é a mesma história contada de diversas maneiras, né? Total. É isso que também que eu pego assim, que eu faço assim, cara, sensacional. Se você pega ali um pouco mais pra frente da Bíblia, você fala, opa, parece que eu já vi isso aqui em algum lugar. Aí você volta ali e fala, opa, é aqui. Aí você volta mais um pouquinho. E quando você vai realmente ver tudo, já tá um pouco mais mostrando a história da redenção. É isso aí que me pegou. Por isso que eu falei que eu gostei muito. Porque, tipo assim, comecei a ler. Ainda falei pro Joe, eu li tanto hoje, bati meu recorde. Porque eu não sou um bom leitor. Eu não sou um cara de pegar um livro e comer ele, que nem a turma fala. Hoje eu li bastante. Nessa leitura que eu comecei a fazer assim, sabe quando você está lendo, os seus olhos estão vendo, tá lendo tudo, a cabeça tá tipo assim, te mandando para outro lugar, mas não para outro lugar aleatório, porque isso acontece comigo também. Eu começo a ler, a hora que eu vejo, eu estou pensando na conta que eu tenho que pagar. Mas não, a leitura eu estava lendo, estava muito interessante, e minha cabeça estava apontando lá para Apocalipse, tipo assim, estava me apontando lá para... Eu falei, cara, como é que pode os pontos se ligar assim, né, cara? É top demais. Não, absurdamente. Eu ia fazer uma pergunta aqui para todos, mas eu acho que cara, vai ser unanimidade a resposta, então eu quero trazer essa pergunta para você que está do outro lado, que é, que lembrança você quer deixar marcada nesse mundo? Sabe, a gente, por estar enviesado aqui no podcast, a gente tem essa carga, né? A gente quer levar o evangelho para todo mundo, a gente quer ter essa missão, a gente quer estar envolvido. Mas uma coisa que eu grifei aqui que eu queria falar também é que todo esse ritual, toda essa herança, né? As futuras gerações daquele povo que passou pelo Egito, eles precisavam transmitir para eles, para essas pessoas, para os filhos, para quem fosse, da mesma forma como se
eles tivessem participado do êxodo. E aí a provocação que eu quero fazer assim é que esse evento histórico para eles deveria ser como se fosse um evento existencial, presencial, que aconteceu agora, que aconteceu há pouco tempo. E é louco porque quando a gente quer contar uma coisa que aconteceu há um tempão, mas a gente quer que a pessoa e tem essa imersão, a gente conta de forma diferente. E a provocação que eu queria trazer aqui para todos, nós 4, para você que está assistindo, né, quem seja, cara, o quanto a gente está fazendo dessas experiências com Cristo, seja o êxodo, seja a salvação, seja o que for, o quanto a gente está passando para as outras pessoas a ponto de ser imersivo para elas, sabe? A ponto dos meus filhos quererem aprender mais de Deus, o quanto a minha esposa vê isso e fala assim, cara, explode a cabeça e quer estar ouvindo, enquanto a minha mãe está querendo isso. Então é uma provocação para nós, para que a gente consiga deixar essa lembrança marcada na memória, porque, cara, eu tava pensando aqui nos meus botões que, cara, eu penso assim na Laura, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem mais nesse mundo, eu espero que Jesus volte logo, mas ao mesmo tempo que eu quero que ele volte logo, eu quero que ela cresça, quero que ela... Quero ver, né, eles na maturidade, assim, crescendo, mas eu espero muito que Jesus volte logo, né, e que a gente vá junto, mas, cara, eu me pego no ponto de, cara, se lá na frente ela não querer seguir esse caminho, sabe, o quanto ela, o Rafa, né, o quanto eu não tenho culpa, o quanto eu não tenho parcela nisso, do quanto eu não consegui demonstrar, não conseguir fazer essa lembrança. Lógico, eu sei que a salvação ela é individual hoje, né? E eu não tenho controle sobre as decisões dela, principalmente ela crescendo, mas eu tenho certeza que se eu ensino ela no caminho que ela deve andar, a chance dela não sair é muito grande. E não tem como eu não assumir uma parcela de culpa de olhar e falar assim, cara, poderia ser melhor. Mas você... Cara, eu também tenho 2 meninas... Você tem dois e vai ter, Quase dois. E vai ter uma meia dúzia, né? Eita, nós! Cara, tipo assim, não tem como a gente saber o que vai acontecer. Não tem como. Mas quando a gente procura ver você quando vai ver uma palestra da sua área lá de marketing, você vai procurar um especialista em marketing e vai ver se o cara dá resultado. Exato. Se o cara dá resultado, você vai escutar ele. Certo? E por aí vai. Se eu estou querendo fazer investimento, eu vou atrás de quem faz investimento, ver se o cara tem resultado e vou seguir ali. Cara, eu acho que se a gente perseverar, se a gente fizer o máximo, porque não adianta nada você chegar na sua filha e falar assim, filho, ó, vamos pra igreja, aí você chega na igreja, você fica de qualquer jeito. Ela abaixo. Não, você fica de qualquer jeito lá, a hora que você vê, você tá no celular, a hora que você vê, você tá falando mal do irmão, você tá falando da roupa do ciclano, aí você sai e vem embora pra almoçar, já briga com a esposa, já fala e por aí vai. Cara, isso não dá credibilidade pra você. Aí se você vive cara, perseverar porque eu falo, porque é difícil, cara. É muito difícil. Então a gente tem que não desistir, a gente tem que se ligar nos detalhes, pedir para Deus cuidar da gente e tentar ser a melhor pessoa possível e com mais credibilidade possível para que a gente possa falar com quem interessa, com quem se interessa e a pessoa te ouvir, não te escutar, mas ela te ouvir e não aquele negócio que passa aqui, vai para lá e o Vitão que falou não tem credibilidade nenhuma. Tipo assim, o Vitão que falou, então tem que dar atenção. Calma aí que eu vou sentar e vou escutar. Dificilmente você vai perder um filho assim, eu acho, tá? Você vai perder um amigo, vai perder uma mãe, vai perder alguém para outro. Não é impossível, mas você vivendo e tendo... Cara, eu conheço várias pessoas que eu falo assim, queria ser um pouco igual, porque você vê que a pessoa, ela dá o testemunho. Cara, eu tiro o chapéu, vou falar aqui do Joe. Às vezes ele vai em algum lugar que eu falo assim, o cara vai de novo lá, não vai ter ninguém, e ele vai lá.
que é? É você dar o exemplo. Para você cobrar alguém, você tem que dar o exemplo. Então, resumindo aí, a gente tem que ser um espelho de Jesus, que nossos filhos, falando de filho, veja na gente e a gente vai ter credibilidade. Aí não é nem para cobrar, é credibilidade para eles acreditar. Só, já é. Esse é o critério da autorresponsabilidade, né? Não tem nada que eu possa fazer que, se você não quiser, não avance. Você é o único responsável por a sua lembrança, né? Pela sua história aqui, né? E é pensar mais uma vez, né? Que lembrança você quer deixar marcada nesse mundo, tá? Ponto principal é que a Páscoa não acabou no Egito. Ela se completou no Calvário e ela continua em cada um, né? Que vive como salvo, como marcado, como guiado pelo sangue de Cristo, que foi o que ele derramou lá na cruz pra gente. E, cara, é um ponto pra você, mas é pra mim também, tá? Não volta pro Egito, não. Caminhe na promessa. Vive como quem foi, né? Foi redimido. Aceite exatamente isso. E traz isso como se você tivesse participado lá na hora, né? Seja a memória do amor de Cristo viva hoje. Amém. Hoje. Isso é uma provocação que eu faço não só pra você que tá vendo, mas pra mim. Principalmente para mim, para todos que estão aqui, né, para que a gente consiga realmente viver esse amor de Cristo. Olha, agora que não seja de frio. Não, mas feche seus olhos, você que está aqui comigo. Oremos, Papai do Céu, muito obrigado por esse dia. Obrigado por falar aos nossos corações. E de forma breve, Pai, perdoa nossos pecados. Nos ajude a marcar esse mundo com o teu santo nome. Que a gente possa ser exemplo e que a gente tenha forças para continuar junto de Ti, Pai. Pelo amor do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Galera, mais um episódio se encerrando. Esse episódio nos lembrou principalmente, né, a fé verdadeira. Que a fé verdadeira é a prática. Ela é visível, ela é viva, ela depende das suas ações. De você realmente querer agir, querer fazer acontecer. O sangue nas portas nos protegeu do Egito, né, lá no Egito, e o sangue na cruz nos redime hoje. E a memória que Deus fez, ela deve ser contada, ela deve ser vivida por a gente, por cada um aqui, e principalmente, é o que a gente mais quer aqui, é que ela seja passada adiante, que ela seja passada para as outras pessoas, né? Se você curtiu esse conteúdo, né? Se você gostou de coração mesmo, se falou contigo, e se mesmo se não falou, você sabe, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa esse sininho, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem, ou salva mesmo ali para assistir depois novamente. Vai ser muito bom conseguir atingir outras pessoas por conta de você, tá? Você é precursor do evangelho também. E lembre-se, né? Isso tudo é missão. Anunciar o evangelho não é uma escolha. É missão. É missão. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, meu povo! Tamo junto.